Indiano, assim, de 2 em 2, vai ficar bom, né? Se a gente traz a Gislene no próximo estudo, aí você já senta aqui ao lado, 2 em 2. Sempre tem alguém que destoa. Não precisa falar quem, né? Irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de estudo da Palavra do Senhor. O propósito desses encontros nossos é a gente meditar sobre doutrinas bíblicas, sobre textos bíblicos. Os estudos de quarta-feira, para mim, são um bálsamo à medida que aqui eu posso desenvolver temas, desenvolvê-los com mais profundidade, sem pressa. Algumas vezes a gente faz uma agenda de temas, mas na verdade a gente ultimamente tem que trabalhar de forma bem mais livre, bem mais à vontade, sem pressa. Eu acho que este modelo de andar sem muita pressa, sem querer acabar com todas as coisas de uma vez só, tem sido bom, pelo menos para mim, né? Tem sido bom para mim porque me permite estudar temas que se eu viesse seguir numa sequência, por exemplo, como na aula de escola dominical, tem um tema, eu acabo ficando muito limitado a alguns temas. E aqui para mim é melhor, como pastor, porque a melhor maneira do pastor estudar a Bíblia é ele ter o desafio de preparar material, de estar sempre estudando. Então a gente acaba sempre renovando. E algumas vezes, como desta vez, o tema surge de vocês, e também é um desafio, né, para nós. Porque quando surge um tema vindo daí dos bancos, não está em nenhuma programação, nem sempre é uma coisa tão fácil. Eu agradeço muito que vocês tenham interesse em aprender algumas coisas. E é bom que de vez em quando vocês falam: pastor, será que dá para a gente abordar o seguinte tema? Então a gente pode sempre fazer essa troca, tá? Eu posso dizer: não, agora eu tenho um que eu quero apresentar a vocês. Que gostoso, Davi. Ameaçou ter um irmãozinho esses dias na internet. Eu vi lá na internet, ele está bem no segundo, mas não era seu, não era de outro, né? Tudo bem, pai? O pai está até assustado de eu falar isso, né? Foi. Então assim, eu posso dizer: não, agora eu tenho um tema que eu quero apresentar para vocês, mas numa outra oportunidade. E eu quero agradecer vocês terem levantado este tema das doutrinas da graça, conhecido também como os 5 pontos do calvinismo. Vocês, se tiverem perguntas, devem fazê-las, tá? Porque eu vou explorar um tema, vocês mesmos levantaram, então eu espero que vocês também colaborem com as perguntas. As perguntas ajudam a dar dinamismo, porque às vezes o pastor está explicando e acha que o que você quer saber é o que ele está dizendo. E de repente algum ponto não foi observado. Para mim não era um ponto de preocupação, mas para você é. De repente você pode perguntar e a gente pode trabalhar juntos. O que eu não souber, é lógico, eu peço para o Zé Ribeiro, que é presbítero, ele responde. Né, Zé? Pode assumir aí, Zé. Tá bom, ó. Eu gosto de presbítero corajoso assim, né? Tá certo, irmãos? Uma coisa, só mais uma, sobre perguntas. Tem gente que não faz perguntas, especialmente sobre temas como esse, calvinismo. Mas será que vão pensar que eu não sou calvinista? Ah, olha, puxa, vão pensar que eu tenho dificuldade com a doutrina, então eu não quero me expor. Gente, sabe, a gente não devia se relacionar assim. Ninguém é perfeito doutrinariamente. Ninguém, e principalmente vocês, não são obrigados a ter uma perfeição teológica. Estamos aqui para aprender. E não estamos aqui para concordar com tudo, estamos aqui para concordar com a palavra do Senhor. Então essa é a nossa disposição aqui, tá bom? Sem medo de serem felizes, ok? Tudo bem, Melina? Saúde? Graças a Deus. Isso é muito importante. Nós vamos dar início então nesse momento de meditação da palavra do Senhor. Eu quero ler um salmo que me faz muito bem lê-lo. Este, em particular, nós conhecemos bem por causa de um cântico. Salmo 48. E depois nós vamos cantar o hino 117, tá bom? Você já pode ficar lá na posição. Terminou, a gente já entra com o hino. Salmo 48, os primeiros 3 versículos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte de Sião para os lados do norte,
a cidade do grande rei, nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Perceberam que a beleza de Deus se revela na sua cidade? A beleza de Deus se revela na sua cidade. Algumas sombras do Velho Testamento, no Novo Testamento, elas têm outros nomes. A cidade santa, o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Sião é o lugar onde Deus reúne seus filhos. E o que é bonito no Salmo 48 é que Deus, nos palácios desta cidade, no lugar onde nós nos encontramos, Ele se faz conhecer como alto refúgio. Nós podemos descobrir que estudar a palavra de Deus não é só conhecer o conteúdo doutrinário que ela ensina, como se dá a salvação, por exemplo. Conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, é conhecer Deus como um refúgio. Aquele que conhece a palavra vai se aproximar de Deus como seu refúgio, porque é isso que Deus faz aqui. Deus se apresenta a você nas doutrinas bíblicas, nas histórias bíblicas, nas ordens que Ele dá, nas promessas que Ele faz. Ele sempre vai se apresentar a você como seu refúgio. É o que Deus quer ser para nós. Nosso refúgio, nossa fortaleza, como no Salmo 43, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Certo? Vamos cantar, nós, o povo congregado. Ao som aí do violão, vamos ficar em pé para cantar ao Senhor. Jace Kelly, está vendo aquelas coisinhas ali em cima, aquelas ferrinhos assim colocados? Ali vai ser o berçário, tá? Vai orando para logo ele ficar pronto. O banheirinho já está pronto, o banheirinho do berçário. Falta só pôr a parede ali de gesso. E depois falta comprar os berços ainda. Ao som do instrumento, vamos ficar em pé. Oh
favor, Melina, dirija a Deus essa palavra de oração. Não, está captando ali naquele, tá bom? Obrigado, Senhor, por esta noite, porque estamos reunidos aqui, Senhor, no Teu templo. Nós somos a Tua casa, porque Nós somos o Teu corpo, Pai. E no nome de Jesus viemos aqui prestar culto a Ti, aprender mais da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, de trabalho, Senhor, de afazeres domésticos, de afazeres na vida de forma geral, na rotina. Nós reconhecemos o Senhor a cada passo, a cada amanhecer, a cada manhã, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Nos ajuda a confiar em Ti, independente das circunstâncias, Pai. Muitas vezes nós somos falhos nisso, Senhor, mas nos ajuda a olhar sempre com foco e nunca perder realmente o que o Senhor quer de nós, Pai. Sim, ter sim, Cristo Deus. como centro, ter Cristo como nossa pedra fundamental de vida. Amém. Em nome de Jesus, entrega a vida do pastor nas Tuas mãos, fala aos nossos corações. Estamos aqui realmente para Te escutar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar. Rogério, a gente canta o último ao final, tá bom? Irmãos, a nossa temática, a nossa dinâmica de estudos aqui, ela partiu de uma pergunta, especialmente de onde surgiu os 5 pontos do calvinismo, de onde surgiu essa estrutura. E nós viemos falando sobre reforma e falamos sobre o surgimento do próprio arminianismo, que é a doutrina, teoricamente, né, o sistema doutrinário, não vou dizer que é o sistema doutrinário contrário, não sei se estaria sendo justo, mas é o sistema doutrinário que faz aquele contraponto, né, o arminianismo e o calvinismo. Nós temos outros sistemas que fazem um contraponto ainda maior. Então, só para você ter uma ideia, talvez isso não seja interessante a todo momento, mas é bom a gente saber. Nós temos um sistema chamado pelagianismo, que está num ponto oposto do calvinismo. Embora o calvinismo não seja o ponto totalmente oposto ao pelagianismo, porque depois do calvinismo, nós temos um outro sistema chamado criptocalvinismo. Alguém já ouviu falar desse criptocalvinismo? O criptocalvinismo é um calvinismo em excesso, se eu posso dizer assim. Por exemplo, para o calvinismo, Deus é o Senhor de todas as coisas, controla todas as coisas, certo? Certo ou não? Certo. Tem alguma coisa que foge ao controle de Deus, à soberania de Deus? Não. Então, o criptocalvinista, por exemplo, ele vai dizer, como Deus é o controlador de tudo, não adianta orar. Orar é perder tempo, porque tudo já está determinado. Então ele não vê sentido em algumas práticas, por exemplo. Então veja, o criptocalvinismo é um calvinismo levado assim ao excesso, que aliás é o que costuma muita gente fazer uma crítica. Houve quem adotasse esse sistema, existe até hoje. Não é o nosso, tá bom? Não é o nosso. O calvinismo é bastante equilibrado, aliás, eu falei para vocês, só para confortá-los com relação à oração, entre os grandes temas discutidos por Calvino, apresentados por Calvino nas suas institutas, no livro 3, ele dedica boa parte do espaço à oração. Aliás, talvez Calvino tenha falado mais sobre oração que sobre predestinação, como muita gente acha. Calvino era um homem extremamente piedoso, um homem de oração. Quem ler os seus livros, quem ouvir, ler as suas cartas, poderá perceber esta disposição. Então você tem no extremo pelagianismo. Depois do pelagianismo, nós vamos ter um semi-pelagianismo. Opa, peraí, pastor, o senhor não explicou, né? O senhor explicou outra vez, mas não falou o que é o pelagianismo. O pelagianismo é um sistema de fé em que a salvação, veja, tudo isso aqui tem a ver com a salvação, ela depende exclusivamente do homem. O segredo, se eu posso dizer assim, é sempre uma resposta do homem. No pelagianismo é o homem quem se salva. O homem tem que se virar e correr atrás de Deus. Deus vai salvar o homem, mas o homem é quem vai atrás de Deus. Ele vai num sistema extremo. O semi-pelagianismo é aquela doutrina da Igreja Católica que mistura um pouco aquela ideia de, embora haja católicos com uma ideia bem pelagiana,
o semipelagianismo é um misto entre a vontade de Deus, mas é mais a vontade do homem, mas também a vontade de Deus. Dá para entender? É sempre assim, é sempre de quem é a vontade de salvação, quem é que se mexe para a salvação. Então você vai lá, numa ponta, o homem, só o homem. Na outra ponta, criptocalvinista, só Deus. Completamente Deus, o homem nem pensa nisso, Deus vai lá e faz tudo. No semipelagianismo, é mais o homem, mas também Deus. No calvinismo, é Deus preponderantemente, mas Deus usa a vontade também do homem. Olha só, não é que o homem exerce vontade sozinho, mas ele não deixa de exercer vontade. Quando eu venho para a casa de Deus, quando eu vou buscar Jesus, quando eu tomo a minha decisão por Jesus, não vou dizer assim, eu estou tomando a decisão por Jesus, mas totalmente contrária à minha vontade. Eu não queria isso, é Deus que está me forçando porque Ele é soberano. Não, Deus mexe e move a nossa vontade. Então sou eu que aceito Jesus? Sim. Mas para que eu aceite Jesus no sistema calvinista, Deus trabalha na minha vontade. Dá para entender ou não? O arminianismo ficou aqui, ó. O arminiano, ele vai dizer, é a vontade do homem e é a vontade de Deus. Como se elas se equivalessem em termos de força, sempre pensando que o homem pode dar um passo, quando o homem dá um passo, Deus dá outro. Tá? Então foi aí que surgiu a necessidade dos calvinistas. Quando os arminianos se reuniram, eles disseram, o homem, ele tem capacidade. Eles disseram, o homem tem capacidade, existe a capacidade humana de fazer isso. Os calvinistas disseram, não, o homem é totalmente depravado. O homem não tem capacidade, Deus tem que dar. Os arminianos disseram, bom, a eleição que tem na Bíblia, ela é condicional. Ou seja, Deus só escolhe o homem se o homem dá um passo na direção de Deus. No sistema calvinista, ele diz que a eleição é incondicional. Aquela eleição antes da fundação do mundo, incondicional. Ela acontece porque Deus quer. Deus escolhe. Esse é o sistema. Tudo bem até aqui? Nós paramos aqui a última aula que nós tivemos. Perguntas. É o momento das perguntas. Lembra que eu disse que ia deixar fazer perguntas? Vocês não me lembraram, né? Perguntas. Fala. Sem medo de perguntar, por favor. Quanto a tudo isso, não tenho dúvida. Não tem uma definição única. Então com essas definições aí. Veja, não tem, depende. Veja, nós cremos que tem. Para nós a definição correta e bíblica é o calvinismo, o sistema da graça. Eu não gosto de chamar de calvinismo porque dá uma impressão que é ligada a um homem. Para mim, as doutrinas que elas favorecem, elas enaltecem a graça. Você vai ver que aqui é um enaltecimento da graça. Tudo ocorre pela graça. Então, para nós, no nosso sistema, é isso aqui. Mas eu tenho que ser sincero o seguinte, que para eles é isso aqui que é o certo. Então, não é que não tem uma definição. Cada um assumiu uma postura, né? Porque eles continuam ainda... Continuam. Aliás, a maioria das igrejas evangélicas são arminianas. A maioria. As mais conhecidas, as pentecostais, vocês que vieram no ambiente pentecostal, sabem disso. No ambiente pentecostal, a ideia é que Deus não salva o homem se o homem não quiser. Não é? Nós, calvinistas, né? A gente começando falando calvinista. Eu sei. Parece que a gente gosta do rock. Nós cremos que é uma doutrina bíblica. Mas assim, vamos ser sinceros, eles também creem que a doutrina deles é bíblica. Nós não podemos ser... A gente tem a tendência, só porque a gente crê que a nossa é bíblica, achar que eles
estão adotando o erro porque querem o erro. Não, eles acham que está certo. Tá? Alguma pergunta, Melina? Uma pergunta sincera, né? Vocês... Tem que ser, seja. Porque não sei, acho que eu não falo. Melina, não tem problema, pode ficar à vontade. Isso influi na minha salvação? Por exemplo, eu sei que a igreja presbiteriana adota o sistema calvinista. E se eu tenho dúvidas dentro, porque assim, são grandes linhas de raciocínio, grandes teólogos defendem as duas linhas, pelo menos é o que eu conheci, eu sou arminiano e calvinismo, até hoje. E eu já li um pouco sobre isso e vejo boa base para o arminiano, não acho que eles podem estar enlouquecendo, mas vejo mais base na nossa. Mas fico na dúvida muitas vezes. Isso influencia na minha salvação? Nossa, depende disso. Graças a Deus não, porque se influenciasse seria uma metodologia arminiana. Seria condicionada a sua teologia. Seria condicionada a você saber corretamente o sistema. A salvação não depende disso, a salvação é obra da graça. Não é por obras, nem as obras de sabedoria, de conhecimento. Porque a gente sempre identifica obras, sempre como coisa que a gente faz, prática, né? Mas às vezes, o conhecimento é uma obra humana. E no sistema calvinista, nenhuma obra humana é suficiente para salvar, a não ser uma, a morte de Jesus Cristo na cruz, porque morreu o homem Jesus. Essa é a única obra humana que salva. Mas nossa, aqui nenhuma, nem o conhecimento. Então não influi. E se influísse, só os calvinistas iriam para o céu. E não é verdade. Certo? Aliás, tem muito bom calvinista, gente que sabe muito de teologia e sabe muito bem o calvinismo. Eu não sei te dizer se... tem muita gente assim que possivelmente não irá ao céu. Porque também não é Talvez nem Calvino, né, pastor? Hã? Talvez nem Calvino. É difícil, né? Não, Calvino não foi para o céu. Se Calvino não foi para o céu, meu amigo, olha... Ele era um homem muito piedoso, muito entregue ao Senhor, dedicou a vida... pelos frutos conhecereis, né? Dele é difícil desconfiar. Mas assim, irmãos... não comete nenhum sacrilégio aquele que enxergar coisas boas no arminianismo, tá? Só não é completamente... Não é completamente... O sistema arminiano, ele não fecha. Chega uma hora que ele não fecha. Por exemplo, se a salvação depende de mim, quem é mais forte? Eu ou Deus? Como é que fecha essa conta? Se eu posso dizer não para Deus... Vai dizer, não, Deus te criou com o livre-arbítrio, ok? Vamos dizer. E Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se ele nos escolheu antes da fundação do mundo, já... Então, mas para o arminiano, escolheu antes da fundação do mundo por presciência. Ele sabia que Deus sabe o futuro. Então Deus está sentado e faz você lá antes da fundação do mundo. Deixa eu ver o futuro do Rogério. O Rogério vai aceitar Jesus Cristo, então já vou escolher ele agora. Você entendeu? A escolha é condicionada a você fazer a sua obra lá. Mas mais uma vez também Deus que vai estar escolhendo. Sim, mas ele escolhe condicionado a você. O motivo dele te escolher seria a sua obra. Mas tem uma passagem que fala que não cai uma... Não, veja. Se Deus não permitir, então... É isso que eu estou te dizendo. Você está defendendo uma posição, dizendo que o arminiano é inconsistente. E porque chega uma hora que não fecha a conta. Chega uma hora que você vai falar, bem, vem cá, se Deus faz tudo o que Ele quer, por que Ele não salva? Por que eu é que tenho que dar a resposta final? Então a conta fica difícil. A escolha é feita na onisciência de Deus, Ele sabe todas as coisas, então esse é o sistema arminiano. O arminiano vai dizer, como Deus sabe que eu vou receber Jesus lá no futuro, então é por isso que Ele me escolhe. E nós pensamos assim, Deus me escolhe, é por isso que no futuro eu também me decido por Ele. E viram a inversão? Entenderam ou não? Bruno, não faça cara de alemão. Como é que fala? Não entendi em alemão. Ich nicht verstehe. Nossa, tem que falar tudo isso para falar não entendi? É melhor falar não entendi.
Olhar português mesmo, porque não tem... O arminiano vai dizer, Deus escolhe, porque Ele sabe que no futuro eu vou escolhê-lo. O calvinista diz, não, o porquê de Deus não é esse. É o contrário, porque está invertido. É porque Deus me escolhe que eu no futuro vou escolhê-lo. Para ser o meu guia, para ser o meu Senhor. Entendeu? Aí como é que o calvinista se defende? O calvinista se defende pela Bíblia. Ele vai dizer, por exemplo, como nós já vimos aqui, a salvação é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Não fostes vós que escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós outros. Não, vocês não tinham nada que me agradasse, mas eu vos escolhi. Lembra quando ele falou isso lá para o povo de Israel? Ou então aquele texto que nós exploramos a semana passada, de Romanos capítulo 9. Não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado nem bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, porque ele disse a ela, o mais velho servirá o mais novo, porque eu amei Jacó, aborreci Esaú. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então o calvinista vai se defender através de um sistema de raciocínio bíblico. Como é que vai se defender o arminiano? Mas você disse, olha, eu encontrei bons fundamentos. Ele também vai buscar alguns textos bíblicos. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos cair no terceiro ponto. Exatamente. Aí é que está. Deus deu o Filho dele por quem? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder hoje, tá bom? Para o arminiano, a morte de Jesus, a expiação, o termo expiação é um termo técnico. Expiar é pagar no lugar de, tá bom? Daí vem o bode expiatório. Daí vem o bode expiatório, aquele que fica no lugar de alguém. Fulano, não, eles me pegaram para bode expiatório, estão me condenando para cobrir a culpa deles. A palavra expiar aí é com X, tá? Não é aquele expiar de olhar no buraquinho da fechadura, não, tá? O arminiano, ele vai dizer que a expiação, ela é ilimitada. Ilimitada. Deus mandou seu Filho para morrer por todos os homens. Ele, quando morreu na cruz, estava com ele lá todos os homens. A pergunta que o arminiano precisa responder é: se Jesus pagou o preço por todos os homens, por que é que tem homem que não vai para o céu, vai para o inferno condenado? Aí a resposta do arminiano não pode ser bíblica. A resposta dele vai ter que ser: porque o homem não escolheu a Deus. E como é que ele vai parar no inferno? O conceito de expiação é o conceito central. E a morte da cruz não valeu nada para o arminiano. Valeu para um grupo. Para o arminiano, valeu totalmente. O que não valeu é a vontade do homem. Porque a salvação está na vontade do homem. Não adianta. Cristo morreu por todos, mas ele é que não quis. Você já falou isso para alguém? Fala a verdade. Cristo morreu por todos, você que não quer. Então assim, nós vamos falar sobre esse conceito de expiação. O que é expiação no nosso sistema, tá bom? Porque para nós a expiação é limitada. Tá bom? Hoje vai ser o nosso ponto, ok? Abra aí, se for possível, você abrir a sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo de número 53. É um texto importante para a gente começar nosso estudo sobre esta parte, expiação limitada. Isaías 53. Isaías 53, ele é um dos grandes textos do Velho Testamento, textos messiânicos. O que é um texto messiânico? Quem sabe? Um texto que faz uma referência a Cristo, aponta para Cristo, aponta para o Messias. Isaías 53 é um dos grandes textos messiânicos do Velho Testamento.
Aliás, Isaías é o grande profeta messiânico. Talvez, dentre os profetas, o que mais faz referências ao Messias Cristo, que viria para salvar. Tá? No Natal a gente lê muitos textos de Isaías, né? Muitos textos, porque ele é um profeta com muitas características messiânicas. Isaías 53 é um texto messiânico que fala sobre os sofrimentos do Messias, ok? Vocês conhecem, né? Por exemplo, verso de número 4, alguém lê? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou as enfermidades de quem? Nossas. Quem são esses nossos, né? Esse nós aqui. De quem o profeta está falando? Vamos continuar. Verso de número 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ao costume hebraico, esses versos são paralelos. Você sabe que o hebraico é uma língua que o reforço vem no paralelismo das ideias. Então tudo aqui é nosso, né? Nossas enfermidades, nossas dores, nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões, tá certo? Então vamos pôr aqui como um resumo disso, nossas iniquidades, aponta mais para o nosso pecado, tá certo? Transgressões, nossas transgressões. Quando ele fala sobre nossas transgressões, ele está se referindo, o que é transgredir? O que é transgredir? Quebrar a lei. Quebrar uma norma. No caso, a quebra da lei. Tá certo? Então, o profeta ele fala assim, olha, as nossas quebras da lei, o fato de nós não termos obedecido a Deus, Ele tomou sobre si. Quando eu quebro a lei, o que acontece comigo? O que deve acontecer comigo quando eu quebro a lei? Deve ser julgado e condenado pela quebra da lei. Aí ele vai dizer assim, o castigo que nos traz o quê? Quando eu quebro a lei, eu entro em uma guerra. Quando eu quebro a lei de Deus, eu entro em uma guerra. Uma guerra contra quem? Eu me afasto de Deus, e Deus é bom, tudo, mas eu não só me afasto de Deus, eu me torno o quê? Inimigo. Eu me torno inimigo de Deus. Lembra o que Paulo disse? Que ele, quando nós ainda éramos inimigos. Lembram disso? Abre aí, se não lembra, abre aí em Romanos 5. Ah, Rogério, Romanos 5, deve estar no verso 6 ou no verso 8. Se não tiver nenhum desses, está perto. O 6 está lá embaixo, então está no 6? Então lê aí. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Continua. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Vai continuando até o 10. Prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então veja, o pecado, a quebra da lei de Deus, e eu estou falando aqui do Jardim do Éden, estou falando do pecado original, que fez com que nós, como seres criados, a imagem do Senhor, estivéssemos agora em guerra contra Ele, nos tornou inimigos. Mas Deus não quer ser nosso inimigo. Só que Ele tem que ser nosso inimigo. Por que Deus tem que ser nosso inimigo? Nessa circunstância. Deus é santo e não pode aceitar o pecado. Esse é um dos motivos, mas existe um motivo ainda maior. Agora, porque Deus é justo. Um juiz que sabe que você quebrou a lei, ele pode te isentar de culpa?
Nós estamos torcendo lá para o Supremo Tribunal Federal, né? Todo mundo aqui, Joaquim Barbosa e outros, né? A gente fica irritado com a injustiça, não fica? Um juiz, sabendo que você quebrou uma lei, ele pode deixar você ir embora sem a justa punição da lei, que a lei recomenda? Pode? Se ele for justo, não. Não devia, mas faz. Não devia, mas aí ele não é justo, ele está sendo injusto, porque a lei manda condenar e ele está ajeitando, fazendo vistas grossas, absolvendo, quando a lei manda condenar. Porque Deus é injusto, Deus não quer ser nosso inimigo, mas Deus tem que ser justo, Ele estabeleceu uma lei, Ele tem de ser nosso inimigo. Lembra que inimigo não é que ele vai pegar uma lança e... Ele é nosso inimigo porque agora ele tem que revelar sua ira contra nós. Por isso que Paulo está dizendo, nós somos salvos da ira. Porque este juiz, ele se ira contra todo o pecado. Você pode ler em Romanos 1,18. Porque Deus lá do céu se ira contra todo o pecado. Tá bom? Essa é a situação do homem sem Cristo, sem o Messias. Mas, Isaías diz, isso aqui era tudo nosso. Mas o castigo de quem que era? O castigo de Deus foi para quem? Para Cristo, para o Messias. Pois ele diz, o castigo que nos traz, por que nos traz a paz? Porque a lei foi satisfeita, alguém pagou o preço. Se alguém pagou o preço, o que o juiz faz com a gente? Sabe isso? Ele nos considera o quê? Não inocentes, nós somos culpados, perdoados. Ele perdoa a nossa culpa. Ele perdoa a nossa culpa porque alguém pagou o preço. A lei precisava ser satisfeita. Veja, aquele pecado, esses pecados que estão sendo pagos ali, eles não são apenas o meu pecado, é um pecado nosso, como humanidade. Então, Isaías está dizendo, as nossas culpas ficaram sobre ele. E pelas suas feridas é que nós fomos sarados. Não é o que o texto vai dizer lá em Isaías 53? Romanos 5 que ele leu, no verso de número 1, vai dizer que nós temos paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, a expiação é esse ato de Jesus. O quê? O condenado sou eu. Quem quebrou a lei fui eu, fomos nós. Mas ele expiou os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Entenderam o que é expiação? E nesse caso aqui, é uma questão jurídica. Não sei se você está percebendo, nós estamos no tribunal. O juiz está sentado na mesa, no trono para julgar. Ele olha para nós e fala, vocês quebraram a lei. Ele olha para a lei e diz, a lei diz que vocês devem morrer. E eu é que vou cumprir a lei, derramando a minha ira sobre vocês. Mas aí ele olha de novo e ele vê o sangue derramado. Ele vê, a lei foi cumprida. Por quem? Por Cristo. Lembra que Jesus disse assim, eu não vim revogar a lei? O que ele veio fazer? Veio cumprir. Ele cumpriu a lei no sentido de obediência, e ele cumpriu a lei no sentido de se ofertar por nós. E o juiz falou, bom, foi pago. Então, não estou mais inimigo de vocês. Nós fizemos as pazes, fomos reconciliados. Tá? Vamos voltar a Isaías 53, porque a gente precisa ver uma coisa. Bom, gente, depois vocês podem ler versículo a versículo, vocês perceberão claramente que se refere a Jesus aqui, tá? Bom, esse texto é bem conhecido dos crentes, quase todos sabem que isso se refere a Jesus. Verso 10, alguém lê? Todavia ao Senhor agradou Moelo
fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Então, pode terminar. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui tem dois elementos importantes. A primeira coisa, você vê que a oferta dele é pelo pecado. Ele dá a alma pelo pecado, como oferta ao pecado. É o sistema da expiação. E isso tem a ver com a vontade de quem, gente? A vontade do Pai, ou a vontade de Deus, do juiz. Então o sistema da expiação, assim, Deus, o Pai, fala, eu tenho que condenar, porque eu sou um juiz santo e justo. O filho, é isso mesmo, Pai. O Espírito fala, é isso mesmo. Nós não podemos tolerar o pecado. Aí o Pai, eu estou aqui, isso aqui não está na Bíblia, tá? Isso eu estou criando para ilustrar. Aí o pai chega para o filho, mas eu quero, eu amo. Aí o filho fala, então eu me ofereço. Eu dou a minha vida por eles. Pastor, Oi? porque aqui no texto, até o versículo 8 aqui, está falando de todos, né? De modo Sim, geral. mas calma, nós vamos chegar lá, não estraga a minha surpresa. O verso 11 eu chego já já, tá? Já sei o que você quer, estragar a minha surpresa. Aí eu quero ressaltar o seguinte, era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que Jesus fizesse o que Jesus se propôs a fazer. Porque ele vai dizer assim, olha, ele quis fazer isso e foi a minha vontade moê-lo. Moer aqui, lembra a ideia da ira caindo sobre Jesus. O Pai se agradou. O Pai se agradou fazer isso. Por que o Pai se agradou? Porque o Pai é justo. Precisa condenar o pecado. E nesse caso se agradou mais ainda. Porque quando ele condenava o filho, fazia o quê? Salvava pecadores. Verso 11, vai Elton. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então esse é o ponto para nós. Por que esse texto é importante para esse conceito? Porque o servo justo, ele não justifica a todos, mas ele justifica a quem? A muitos. Porque as iniquidades destes muitos, ele levará. Então ele não leva as iniquidades de todos, ele leva as iniquidades de. Então quando o Isaías está falando nossas, ele está falando de quem, gente? De todo mundo? No mínimo você vai dizer, do povo de Deus, que era o povo escolhido. Ou ele está falando de uma maneira a falar sobre as pessoas que eram justas em Israel, porque nem todos de Israel eram verdadeiramente filhos de Abraão, certo? Então, gente, é inequívoca a ideia bíblica de que a morte do Salvador não é por todos. E tem uma razão lógica. Essa razão lógica é importante você considerar. Todo mundo entendeu aqui o texto bíblico? Isso é mais importante você entender. E o 12 também fala. Você só está estragando tudo, né? Fala, leia o 12 também, El. Estou brincando, viu, El? Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Está vendo aí? Então é um texto inequívoco nesse sentido. Abra aí João. João. Evangelho de João. Capítulo de número 6. Então aí você vai ver o Novo Testamento refletindo isso em muitos textos. Vou pegar aí João, e eu estou só pegando João só por causa do João 3,16, tá? João 5, verso de número 37. É Jesus falando, quem achar aí pode ler. É João 6, 37, desculpa. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim.
e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Segundo esse versículo, qual é a condição para que alguém vá a Jesus, ou aceite Jesus, se quiser usar essa nomenclatura? Que o Pai dê. Ninguém vem a mim se o Pai não me der. Jesus afirma isso também. Tá? Vós não quereis me ouvir, porque só vão me ouvir aqueles que o Pai me der. Outro texto, João 17. Esse mais importante, famoso, conhecida oração sacerdotal. Verso 9, só como exemplo, tá? Tem outros. Outra pessoa lê pra gente. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ficou claro? Repete. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então você vai perceber que aquele muitos de Isaías está aí. São aqueles que são escolhidos de Deus, que o Senhor dá a Jesus, e é por eles que Jesus roga. É por eles que Jesus roga. Porque eles são de Deus. E ele vai dizer, e tu os me deste, por aqueles que me deste. Tudo bem, gente, com essa doutrina? Vamos falar sobre a relação lógica dessa doutrina e a questão da conta que não fecha no arminianismo. Se tiver pergunta, é a hora de fazer, tá? Alguém quer perguntar sobre isso? Não acredito, não tenha pergunta nenhuma. Todo mundo entendeu. Muito bom. Vamos ver algumas possibilidades. A possibilidade de que isso aqui é um livreto que eu indico que você compre. Por quem Jesus, acho que é por quem Cristo morreu, da editora Pes. Tá? Editora Pes. É um livreto assim, ó, pequenininho assim, ó. Não deve custar 10 conto. 10 reais. 10 conto de réis. Tá? Por quem Jesus morreu? Algumas possibilidades. Jesus morreu por todos. Certo? Todos os homens, Jesus foi lá e morreu por todos. Com o nome de todos, ele estava lá na cruz, o nome de todos os homens. Segunda possibilidade, Jesus morreu por ninguém específico. Aqui é um segundo grupo arminiano, vai usar essa terminologia. Como assim? Não, Jesus foi lá e morreu. Não foi por ninguém. Não foi por um nome. Não foi pelo seu nome, por mim ou por você. Morreu. Para quem chegar lá, aproveita o sacrifício. Entenderam como é que é o pensamento desse grupo? Nesse daqui, primeiro grupo, Jesus morre por todos os homens. Isso aqui é bem pelagiano mesmo. Não morreu por ninguém específico. Jesus foi lá e fez um sacrifício que dá para salvar o mundo inteiro, mas não foi pelo mundo. Foi um sacrifício que agora aproveita quem quer. E nesse aqui, o último, Jesus morreu por alguns. Preciso dizer qual que é o calvinista desses três? Vamos ver as implicações lógicas. Vamos ver as implicações lógicas. Por exemplo, no sistema arminiano ou mais pelagiano, Jesus morreu por todos. Se Jesus morreu por todos, o que o juiz tem que fazer com relação ao pecado de todos? Perdoar todos. Por quê? Porque o preço foi tudo pago. Está certo isso? Não é o justo? Mas a Bíblia diz o seguinte, que tem gente que vai para o inferno. A Bíblia não diz? Tem gente que naquele dia... E aliás, diz assim, que o caminho que vai para lá é bem largo, não é? Significa que ele cobrou de Jesus e ainda está cobrando de outras pessoas. Tem gente pagando 2 vezes a conta aqui, não tem? Deu para entender a lógica?
Isso aqui é justo? Se Jesus morreu por todos, todos têm que ser salvos. Mas isso a gente sabe que não acontece. Gente, nesse segundo sistema, Jesus não morreu por ninguém específico. O sacrifício de Jesus foi lá. Jesus fala assim para o Pai: Pai, eu vou morrer e o meu sacrifício será suficiente para salvar todo mundo. Vamos ver quem vem? Estou ironizando, mas mais ou menos isso. Aí Jesus morre. Alguns vão. A gente sabe que são alguns que vão, não é isso? Jesus não morre. Então tem dois grupos: os que dizem sim e os que dizem não. O sangue foi derramado. O sangue foi derramado pelos dois grupos. Mas ele foi eficaz? Não. Por quê? Porque alguns não aceitam. Não, porque alguns não são salvos. Então o sangue derramado ficou sobrando. Para alguns ele não foi suficiente, eficaz. E mais, a implicação que eu acho mais importante disso aqui é que, veja, não há salvação pessoal. Você acredita que Jesus morreu por você? Vamos ver o que Paulo crê. Como é que Paulo crê? Abra aí em Gálatas. Gálatas. Verso de número 19 a 21. Se achar, pode ler. Opa, desculpa, capítulo 2. ó. 19 a 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Quem que está crucificado com Cristo? Ele? Ou ele vai dizer, eu aproveitei. Você entendeu como isso é pessoal? Continua a leitura. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele amou quem? A mim. Ele se entregou por quem? Por mim. É pessoal. Continua. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se você olhar esse sistema, a implicação dele é que a morte de Cristo é muito mais em vão que eficaz, porque não são muitos que dão pela porta larga. O sacrifício funcionou para bem poucos. Agora, o que é pior é a falta de pessoalidade na salvação. Então, para o sistema arminiano fechar a conta mais perto de zero, de empate, teria que ser esse caminho. Mas esse caminho tira a pessoalidade da morte de Cristo. Cristo não morre por mim, Cristo morre genericamente, eu que vou lá e digo, isso aí serve para mim. Quando Paulo diz, não, Cristo morreu, ele se entregou por mim. E o sangue de Cristo também Sim, foi suficiente. é derramado em vão, ou fica parte do sangue, parte do preço. Ou seja, o juiz foi injusto, porque cobrou um preço muito mais elevado e está dando salvação em condição muito menor. Desculpa, gente, você pode questionar e dizer assim, isso é papo de calvinista, querendo fortalecer o argumento dele. Agora, olha para o nosso argumento, olha para a lógica disso. Quando diz que morre por alguns, morre pelos eleitos, que é a palavra bíblica, né? Os escolhidos. Ou seja, não acontece injustiça porque ninguém por quem ele morre vai para o inferno. E todo aquele que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Ninguém se perde, veja, porque ninguém precisa pagar duas vezes, porque ele morre por aqueles que Deus quer que ele morra. E a vontade do Pai
E o Pai se agrada em cumprir a vontade dele no Filho. A vontade do Pai prospera no sacrifício do Filho. Isaías 53, verso 11. No 4 João 17, aqui no 12, fala assim, ó. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E você vê que o nome aí dado a Judas é filho da perdição. Né? Só perdi um dos teus filhos. Não, ele diz, o filho da perdição. Tá? Então assim, e aqui tem um detalhe. O sangue, o sacrifício é completamente eficaz. Porque por quem ele se propõe morrer e pagar o preço, esse tal será salvo. É por isso que nós cremos uma expiação limitada. Uma expiação limitada àqueles escolhidos antes da fundação do mundo. Tá? Perguntas? Esse ponto é complicado. Tem um versículo aqui em Apocalipse, no finalzinho. Vai lá. O Espírito e a noiva dizem: vem, aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Certo. Quem é que vem? Aquele que ouve. Quem é que ouve? Lembra de outros textos que nós já lemos? Também de João? Aquele que o Pai me dá. Quem é que vai ter sede? Aquele que o Pai põe sede. E beba de graça. Não precisa não precisa pagar. Veja, não é um texto contrário à eleição. É um texto que reforça. À medida que ele diz assim, aquele que tem sede vem. Aquele que ouve vem. Lembra como é que ele começa as cartas às igrejas? Aquele que tem, porque tem gente que não tem. E por que não tem ouvidos para ouvir? Ai, gente, vocês estão cochichando com medo de errar? Fala aí. Porque não é eleito. O Espírito Santo não levanta o eleito na hora oportuna. Não levanta ele. Veja, o texto todo de Apocalipse é para quem tem ouvidos. Então aquele que ouve vem. E o que não ouve? Não vem. Por isso em Apocalipse, nesse capítulo 22 mesmo, se você ler aí, eu não lembro agora o verso, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver mais ou menos o tamanho. Ó, que Bíblia é sua? Deixa eu ver aí. É a Coinário? A Bíblia de Genebra. Na Bíblia Coinário, capítulo 22, abre aí a página, última página da Bíblia. Olha só como é que eu lembro os textos bíblicos. Última página da Bíblia, que é mais do texto, tá? Não vai nos hinos, não. Deixa eu ver, quem tem Bíblia Coinária aí? Zé, nessa página, última página da Bíblia, na coluna da esquerda, na parte inferior, tem um lugar assim, continue o justo a prática da justiça, continue o santo. Continue o justo fazendo a injustiça. Não, peraí, repete aí, como é que é? Continue o injusto fazendo injustiça. Isso, e continue. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. No conceito de Apocalipse aí, do anjo que está proclamando assim, a história vai ser assim: o que não tem ouvidos para ouvir continuará na injustiça, mas o que tem, santificar-se-á. E o que tem, ouve e vem. Estou resumindo. Tá bom? Nós temos textos bíblicos como João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a tendência nossa é falar, está vendo? Amou o mundo. Então é para o mundo. E é verdade que Deus amou o mundo? É.
Deus amou tanto o mundo que não deixou o mundo condenado. O que Ele fez? Deu seu Filho. Deu seu Filho para quê? Vamos no texto, para dar salvação àquele que nele crê. É todo mundo que crê? Não é todo mundo que crê. A nossa salvação. Posso apagar aqui, gente? Posso apagar? A salvação dos eleitos de Deus. Uma das coisas bonitas do ensino do Evangelho, do ensino da obra da criação e da criação redimida, é que a salvação dos eleitos de Deus é uma demonstração do amor de Deus por toda a sua criação. Deus amou o mundo. Deus ama toda a sua criação. Ele deveria destruir esse mundo que está contaminado com o pecado. Ele não é um juiz justo? O mundo não está contaminado pelo pecado? O mundo, os rios, os ventos, estão ou não estão? Lembra que o homem trouxe o pecado para este ambiente. Por isso nós temos tantos desequilíbrios. Mas Deus amou a sua criação. Quando Ele a fez, era tudo muito bom. Porque Ele amou o mundo, o que Ele fez? Mandou o seu Filho para salvar aquele que crê. É todo mundo que crê? É sim, não é todo mundo que crê no Filho de Deus. Agora abra Romanos capítulo 8. Fala, Serginho. Não, e toda a fé, o arrependimento, tudo isso. O que tem? Fica na história. Fica no próximo ponto. Ah, então tá. Graça irresistível. Vamos ver como é que a graça opera. Ah, perfeito. Tá? Porque aqui, vou falar um negócio já já. Vou falar uma coisa que vai te ajudar. Capítulo 8 de Romanos, o verso de número 18 até o verso de número 21. Não, até o verso de número 21 não. Até o verso 23. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A expectativa da criação é a revelação dos filhos de Deus. Continua. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Aí a referência ao pecado que contaminou a criação. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Deus deveria destruir toda a criação porque estava contaminada. Mas Deus amou a sua criação. Então decidiu salvar os eleitos, eleger pessoas para a salvação, por amor à criação. Por amor a nós, mas também por amor à criação. Ao restante da criação, que nós também fomos criados, né? E por que Ele não podia salvar só a terra? Deixasse o homem para lá, ficasse só com os animais. Por que Deus não fez isso? Porque o homem é a coroa da criação. A criação sem o homem não tem sentido, gente. Você vai ver lá a descrição de Gênesis, isso é bom. Criou isso, isso é bom, isso é bom. Quando cria o homem, isso é muito bom. A estrutura da criação, ela tem sentido porque o homem é criado perfeito à imagem de Deus. Quando nós pecamos e perdemos essa perfeição, essa retidão original, nós maculamos toda a criação. Tudo está sujeito por causa do nosso pecado. A estrutura fica bagunçada.
Mas Deus ama essa criação. O que Ele faz? Ele redime seus filhos. É isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é que Ele salva aquele que nele crê. Só que o problema é, quem é que crê? Aquele, os outros textos de João, tá? Que o Pai der ao Filho. Tá certo isso? Tudo bem aí, gente? André, você que vem de um outro contexto, com certeza essa não é uma doutrina conhecida lá no meio que você veio. Tudo bem? Ninguém é obrigado a engolir a seco, não, gente. Nós temos que crescer juntos. Fala, Melina, abre o seu coração. Tenho duas perguntas. Então, por exemplo, aquelas pessoas que eu conheço, que estão ao meu redor, eu não sei se são salvas ou não. Certo. Mas as pessoas que eu oro por salvação, que eu sei que rejeitam a cruz de Cristo, por exemplo. Eu tenho que simplesmente me conformar caso elas não façam parte dos eleitos, certo? Certo. É essa a parte triste para mim, sinceramente, de todas as Mas pessoas. essa devia ser a parte feliz. Por quê? Essas pessoas que eu amo Não, deixa eu te falar. A parte feliz não depende delas, depende de Deus, não é? Então, por mais resistentes que elas sejam, qualquer uma delas pode ser um eleito. É só você olhar a figura, vira o quadro. Você está olhando o quadro do ponto de vista, e se ele não é um eleito, ele não será salvo. E tem razão. Mas, não importando quão duro seja o coração de qualquer um dos seus amigos, ou dessas pessoas com quem você ora, pode rejeitar, sabe? Por mais pecador que ele seja. Por mais pecador que ele seja, por mais terrível que seja o pecado, se ele for um eleito, que é o que nós vamos falar mais tarde na semana que vem, eles não vão resistir a hora que a graça bater a porta. Pastor, e se ele já foi escolhido? Se foi o escolhido antes da fundação do mundo, pode ser duro o coração do jeito que for. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Isso está em que texto, gente? Romanos 9. Muito importante esse texto de Romanos 9. Para esse sistema, para entendimento disso. Não sei se você entendeu, menino. Eu quero estimular você a olhar pelo outro lado. Eu sei, mas existem os dois lados. Não, mas o outro lado é o lado da graça. A gente chama de 5 pontos do calvinismo, mas elas são doutrinas da graça. A graça é mais forte que o pecado. Nós somos chamados a confiar na graça, mais que desconfiar do pecado. Nós confiamos na graça. Então a minha função é simplesmente Crer na graça. Um crente calvinista, ele não é um determinista negativo. Ou seja, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais evangelizar, porque os eleitos já estão eleitos mesmo. Isso aí é o cripto-calvinista, né? Já estão eleitos mesmo, ó. Não, o calvinista, ele reforça a graça. Ele fala, a graça pode se manifestar a qualquer momento, melhor que seja hoje. E aí ele tem os meios de graça, entre eles, oração. Então, isso que você está fazendo é usar o meio de graça. Por isso a gente chama de meio de graça. Então, a nossa disposição tem que ser primeiramente de pensar na graça de Deus. Tá? Paulo pensava assim. Quer ver? Gente, que horas são? Estou sem relógio, fala aí para mim. 9h30. Só último versículo. Onde está? Capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. Não, na verdade eu vou começar no capítulo 5, tá? Capítulo 5, verso 12, começa a história Adão e Jesus Cristo. O pecado entrou no mundo, e por ele a morte. Vocês conhecem isso, né? Mas também veio Jesus Cristo. Verso 16, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para... A graça sai das muitas ofensas para a justificação. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores,
Assim também, por meio da obediência de um só. Quem é esse? Jesus. Lê a última frase aí do versículo. Muitos se tornarão justos. Ó, pela graça, muitos, não todos, se tornam justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que a ofensa se ficasse mais clara. Lembra que eu desenhei aqui a lei? A lei aparece para dizer, está vendo? Vocês realmente quebraram a lei. Ela avulta a ofensa, ela torna a ofensa vultuosa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Verso de número 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Então você vê que Paulo, a postura dele é sempre olhar pelo comportamento da graça até essas pessoas. Nós temos que crer na eleição de pessoas, até daquelas que a gente acha muito improváveis. Nós temos que ser o crente calvinista consistente, e ele é positivo, de que a graça é suficiente para transformar qualquer pecador. Esses 3 tópicos. Não muda nada, Melina, para você? Postura? Não, é uma outra forma de enxergar. Então, se você quer enxergar biblicamente, procure fazer isso. Olhar sempre por este lado. Sempre colocar a graça acima do pecado. Nós somos chamados para sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus, não da teologia da condenação. Olha só. Esse ponto você está chegando pela teologia, dizendo assim, na teologia, eu sei que quem não é eleito não é salvo. Mas você não é dispenseira da teologia. A teologia é o seu suporte para entender a graça. Não é o seu suporte para o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da graça. A boa nova é sempre da graça. E o Filho de Deus, ele sempre pensa a partir da graça. É um exercício, eu sei. Não, o senhor tinha dito antes de começar o estudo que esses 5 pontos ele tinha muito a ver com a graça. E fica muito claro agora nessa discussão. E isso modifica a nossa estrutura. De certa O calvinismo é a teologia, eu vou dar aqui uma definição, mas eu acho que alguém já deve ter dado essa definição. É a teologia da graça, onde a graça se manifesta. Isso aí nos 5 pontos do calvinismo, porque calvinismo não é só isso, né? Tem outras coisas, mas nesses chamados 5 pontos pode chamar de doutrinas da graça, onde nós colocamos a graça acima de tudo. Por isso a Bíblia dá um nome para o trono de Deus e chama trono da graça. Já leram essa passagem? Está lá em Hebreus 4. Nos acheguemos confiadamente ao trono da graça. A graça é que reina. Por isso o reino é o reino da graça de Cristo. Sempre a graça. Sempre a obra, como é que a gente fala de graça? É a obra imerecida. Sempre o gesto vem de Deus. Sempre isso. Enfatize isso. Eu reconheço essa dificuldade de que nesse sistema doutrinário, quando você olha por este lado da condenação dos ímpios, há uma tendência em ficarmos tristes, mas até a condenação dos ímpios ressalta a graça. Hoje nós não vamos terminar isso. Me lembra semana que vem, você vai estar por aqui, se você estiver por aqui, de eu voltar a esse ponto. Como que a condenação dos ímpios ressalta a graça. É rápido porque é um texto só que a gente vai abordar. Tudo bem? Cenas dos próximos capítulos. Vamos lá? Irmãos, então assim, qual seria o comportamento bíblico para nós, crentes presbiterianos, que temos essa doutrina reformada em nosso coração? Nós deveríamos confiar tanto na graça de Deus que deveríamos ser a igreja que mais evangeliza. A igreja também que mais ora. E a igreja que mais se humilha aos pés da cruz.
Porque no fundo nós entendemos que sem a cruz, sem a graça de Cristo, nós não seríamos nada. E não há sistema evangelístico sem a graça. Então nós iríamos orar para que ela se manifestasse quando nós pregássemos o Evangelho. Às vezes nós adotamos um sistema de evangelismo muito baseado no convencimento nosso. Eu vou mostrar para as pessoas a lógica da salvação e as pessoas vão entender e vão aceitar. Não, eu acho que a nossa, o calvinismo, é o que nós evangelizamos mais certo, somos nós. Porque nós não vamos evangelizar igual outros falam, você vem que a bênção está aqui agora. Agora a pessoa está doente, está com um filho doente, já tomou remédio, já fez, você vem que o seu filho vai ser curado hoje. Você está com uma dívida grande, que quase todos os brasileiros devem. Está com uma dívida grande. Você vem que daqui, o prazo eles falam, eu vou te dar 3 ou 4 meses. Você não tem mais dívida, você já tem, não é um carro, vai ter 4. Então, as pessoas, são esses os evangélicos. Eu acho que nós evangelizamos certo e devemos confiar na graça e deveríamos fazer isso mais, por causa dessa visão de que o Evangelho se manifesta por causa da graça. E assim, irmãos, acho que nós temos dívidas com a nossa própria herança reformada. Dívidas muito grandes, porque nós fizemos o contrário, fizemos o caminho de se fechar. Crentes presbiterianos que não falam nem para os seus parentes de Cristo Jesus, tem muito. Que acha que a pessoa é muito dura, a pessoa não entende conversa religiosa, a pessoa não vai querer conversar, então a gente faz o quê? Abre mão. Nós oramos pelos seus irmãos, né, Irene? Constantemente estamos lembrando aqui dos irmãos Walter, Valdir, aparecem os pedidos de oração. Ah, mas já tem tanto tempo que eu estou orando. Não, isso, eu não ia falar com tanta firmeza, não interessa. Pois é, não interessa. Né? Quer dizer assim, a graça pode alcançar o coração mais endurecido. Não importa quanto tempo de endurecimento. Então, mas eu entendo como claro, o povo vai mais na festa. Eu sei, eu entendo. Eu faço a minha parte. Acaba pairando essas dúvidas, na verdade, esses questionamentos que a Melina fez. Eu acho que todos nós já tivemos esse momento de tristeza por dizer assim, será que é, será que não é? Sabe, acho que não é um ou outro. Não. Mas a recomendação minha e a bíblica é de que a gente aprenda a olhar pelo lado da graça. Nós estamos aqui aprendendo a viver. E aí aprendendo a evangelizar. Zé? Na verdade, pelas dúvidas aí contra a Melina, né? Até mesmo a minha também, eu acho que eu deveria enfatizar um pouco mais essa doutrina da graça. Ela é colocada, mas não da forma como foi colocada agora. Pois é. O calvinismo, que realmente nós somos. É que aos espaços. Eu acho que seria enfatizar um pouco mais para a gente, porque eu já tive dúvidas também. Não, natural, agora, né, gente? Praticamente ficou bem claro, né? Natural que a gente tenha dúvidas, as dúvidas são bem-vindas, elas nos ajudam a crescer. Você tem uma outra atitude. Por isso que é bom vir de quarta-feira. E a gente ouvindo isso com o presbítero, olha, é muito esclarecedor isso, gente. Eu sei. Porque às vezes a gente tem ímpetos, mas não tem um conhecimento profundo, e ficou muito claro agora. Por isso que é bom, gente, eu vou repetir até a volta de Jesus. Por isso que é bom vocês virem a momentos de estudo da palavra. Possivelmente em algum momento da escola dominical isso será apresentado, mas são momentos distintos, né? Em alguma mensagem nós vamos ter um texto sobre a graça, em algum momento. Mas dificilmente, num sermão de domingo não dá para abordar uma doutrina assim. O sermão do domingo ele tem um outro objetivo. Mas é isso aí, ainda bem que vocês estão aqui. Quem sabe vocês compartilhem isso com outras pessoas, né? E revisem. E no 222. Eu tive assim,
No meu coração, assim, eu também tenho assim, algumas tristezas, assim, até a questão de algumas pessoas, assim, certo. que eu oro, peço salvação, mas aí quando eu olho assim, poxa Deus, o Senhor não mudou essa pessoa. Mas eu tive algumas experiências que diz assim, olha, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque eu não sei quem são os escolhidos de Deus. Isso. E eu já vi Deus transformar pessoas que eu jamais falaria que essa pessoa seria um servo do Senhor. Aí eu comecei a pensar assim, nossa Senhor, eu estou julgando a pessoa pelas atitudes dela, mas quem sou eu para julgar e achar que essa pessoa não é uma salva, sendo que é o Senhor que transforma essa pessoa, não importa o tempo, hora ou local. Eu sou limitado ao tempo, mas Deus não, Ele sabe o momento exato. Essa é uma posição da doutrina da graça. Aí eu comecei a agir de uma forma, não desistir jamais. Não desistir jamais. É isso mesmo. De ninguém. Por mais tempo que você ore de joelhos por alguém, você não veja sinal nenhum, como falava o profeta, nem uma nuvenzinha da palma, do tamanho da palma de uma mão, você não veja no horizonte. Continue a orar. Continue. Tá? Vamos ficar em pé e vamos cantar. 222. Olha como que o calvinista canta essa música de uma maneira diferente do arminiano. Vamos ver. Queremos louvar o Teu santo nome, nosso Pai, e bendizer-Te por salvação tão maravilhosa que preparaste para nós. E pedir que o Senhor nos ensine a amar, ó Pai bendito, a Cristo Jesus e a Ti de todo o nosso coração. E a despertar em nós, ó Deus, a obediência de
falar de Jesus e apresentar o Evangelho da graça que salva o pecador. Damos-te graças porque nos escolheste em Cristo Jesus e nos designaste para darmos muito fruto. E nós queremos ser como tais, homens e mulheres capazes de, no poder do Espírito Santo, espalhar esta mensagem de salvação. Obrigado pelos irmãos, pelo estudo desta noite, pelos que nos ouviram na internet. Obrigado pelos louvores cantados. Dá-nos noite de descanso e paz na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse fim de semana é fim de semana de trabalhos das federações. Aí nós temos federação sábado às 15 horas. Tem da UPH, não é isso? Da UPH, da SAF, da UCP, lá na Vila Eutália. Aqui, na Vila Eutália é dos jovens. A federação aqui. E os jovens vão se reunir à noite, acho que às 19 ou 18? Às 3 horas. Ah, vai ser às 3 horas também? Ah, tá. É verdade, vai ser o louvorzão, não lembrava o horário. Lá na Vila Eutália. Quero convidar vocês aí, dentro da faixa etária de vocês, a estarem com a gente, vim conhecer esse trabalho, para quem não conhece. Para quem não sabe, a Vila Eutália é uma igreja aqui pertinho, ali perto da Vila Matilde. Se entrar lá no Facebook da igreja, acho que tem um endereço direitinho. Qualquer coisa a gente providencia para que tenha, tá bom? Aí se você não quiser combinar, liga aqui na igreja para a gente combinar, para vocês irem até lá. Em 15 minutinhos a gente chega lá de carro, tranquilo, tá bom? Mais algum aviso? Não? Isso aí, irmãos, bom descanso para todos. Deus abençoe a todos e sua graça abundante seja derramada dia após dia na sua vida, na vida da sua família, daqueles que vocês amam. Amém.